Então, gente, o conteúdo de hoje vai ser sobre sequências numéricas. Como assim? O que é uma sequência numérica? Basicamente são sequências de números, como por exemplo a sequência simples que a gente conhece, né? Que é 2, 3, 4, 5. Essa sequência de números, isso aqui é uma sequência de números, ó. 1, 2, 3, 4, 5. É uma sequência. Ou, por exemplo, uma sequência de 2, 4, 6, 8. Isso aqui também é uma sequência de números. Se a gente observar assim, olhar, a gente consegue saber o próximo elemento, né? Se aqui o último foi 5, a gente sabe que agora o próximo vai ser 6. E nesse aqui, o último foi 8, o próximo vai ser 10. Só que como a gente sabe que o próximo elemento vai ser 10? Como a gente sabe disso? A fonte, pra gente saber disso, foi as vozes da nossa cabeça. A gente conseguiu já determinar isso porque, de fato, essa sequência é fácil. Só que algumas sequências vão ser mais difíceis da gente só saber observando. E para a gente saber, de fato, qual vai ser os próximos números, a gente vai precisar de uma fórmula, que uma sequência é definida por uma recorrência ou por uma fórmula. E às vezes a gente só tem o primeiro elemento da nossa sequência. Para a gente determinar a sequência, a gente precisa saber pelo menos o primeiro elemento. Ou dependendo da nossa sequência, de como ela é feita, qual é a fórmula, a gente também precisa saber o elemento na segunda posição e assim vai indo. E todos os elementos vão depender do anterior. Então não adianta a gente tentar calcular um elemento numa determinada posição se a gente não sabe as anteriores. Então vai dar errado. A gente precisa saber de cada posição para calcular. E essas posições onde os elementos ficam, a gente chama essas posições de N. Um Nzinho simples. Então, se, por exemplo, essa primeira sequência eu desse o nome dela de, sei lá, de T, essa sequência aqui é a sequência T, ó. Cada elemento desse, na sequência, está em uma posição, tipo 1 está na posição 1, o 2 está na posição 2, o 3 está na posição 3, o 4 está na posição 4 e assim vai indo. Se eu escrevesse assim T, N, esse N aqui vai ser a posição da nossa sequência, do elemento da nossa sequência. Então, vamos apagar esse N e vamos colocar aqui T1. Então, o elemento que fica na nossa sequência na posição 1 é o 1. Então, T1, o valor do T1 vai ser igual a 1. E se o T fosse T3 aqui no lugar do Nzinho da posição fosse 3. Então, a gente, na nossa sequência, se a gente olhasse aqui, ó, vai ser o elemento 3. Que nem quando a gente faz em algoritmo, a gente não coloca lá, quando a gente vai fazer o código, a gente coloca, é assim, lista. Aí a gente coloca a posição da lista, escrever aqui lista, posição, só que em vez de parênteses a gente não coloca assim, colchete, e a gente coloca a posição, eu quero posição 1, eu quero posição 2, ou a gente coloca um i, eu quero o elemento da posição i. É a mesma coisa, quando a gente vai fazer algum comando, a gente precisa achar a posição de determinado elemento. E tudo isso a gente vai calculando com formulazinha. Os N, as posições da nossa sequência, a gente vai calculando com as fórmulas que o exercício vai passar pra gente. Lembrando que se o exercício não passar o elemento da nossa sequência na posição 1, a gente não vai conseguir usar a fórmula. E dependendo da fórmula, a gente precisa saber o elemento da posição 2 ou assim por diante.
Então vamos fazer essa primeiro exemplo aqui, nossa primeira fórmula. A gente vê aqui que a gente já tem o nome dessa sequência é S, e a gente já tem o S1, ó. O S1, que é o elemento na primeira linha da nossa sequência, o valor dele é 2, ó. Então, se a gente fosse montar a nossa sequência, o S1 seria 2. E aqui embaixo a gente tem a fórmula para a gente calcular os próximos elementos. E aqui nesse N, a gente vai substituir pela posição que a gente quer, sendo que a gente vai calculando posição por posição. E aqui a gente está dizendo que para N, o N ele vai ter um valor maior ou igual a 2. Por quê? Porque a gente já tem o N1, qual o N quando ele era 1. A gente só não tem dos outros valores, do 2, do 3, do 4. Então, essa forma, o N vai começar valendo por 2 para frente. O N também, dependendo da fórmula, ele pode valer de 3 para frente e assim por diante. No caso, o N vai começar valendo de 2, porque o N1 a gente já tem, ó. E o exercício já deu o N1 pra gente. Então, a gente vai calcular o próximo elemento, que é o N2. O N2, não, é o S2. O N vai valer 2 agora, né? O N2 é 2, né? Aí o nosso S, que é o nome da nossa sequência, né? Nossa sequência. E a gente vai substituir no N aqui, né? A gente colocou 2. A fórmula é 2 vezes. O vezes a gente usa o asterístico. Então, no caso, eu vou fazer uma estrelinha aqui que fica mais fácil. Vezes o S, abre parênteses. N, aqui no caso da fórmula é N menos 1. Como a gente sabe que o N ele vai valer 2 agora, a gente vai trocar esse N e colocar aqui no lugar dele 2. 2 menos 1. Eita, aqui 1. 2 menos 1. A gente vai fazer primeiro parênteses, né? A gente copia o resto. O S aqui. 2 menos 1, 1. Então, vai ficar aqui S. Esse aqui é um S, tá, gente? Não é um 5. Então, S, 1 vezes 2. A gente já sabe o valor do S1, ó. Do S, abre parênteses, 1, fecha parênteses. Por quê? Porque a nossa questãozinha deu pra gente calcular, né? O 2. Por isso que a gente precisa saber os elementos anteriores. Porque se eu não soubesse se o S1 aqui, ele valia 2, provavelmente eu não ia conseguir calcular essa fórmula, ó. A gente vai trocar o S1 aqui por 2. E a gente vai multiplicar por 2. E vai dar 4. Ou seja, na nossa sequência S, o elemento que está na segunda posição é o 4. Então, aqui o S2. Ele será 4. Agora vamos calcular, usar a mesma fórmula, só que em vez de a gente calcular o S2, a posição da nossa sequência S no lugar na posição 2, a gente vai calcular na posição 3. Vou fazer aqui, ó. Que a gente vai trocar o N, que seria aqui, que era 2 antes, a gente vai colocar o 3. E aqui que era N também, a gente vai colocar o 3. Então, 3 menos 1, 2. Né? Fechando parênteses. S. Vou colocar o 2 vezes aqui, ó. Parênteses. Qual que é o valor do S2? O S na posição 2 é 4. Então, a gente vai colocar 4 aqui e vai multiplicar 2 por 4, que vai dar 8. Então, na sequência S, na posição 3, no local 3, o valor que vai estar lá vai ser o 8.
Um 8 que parece um aqui, mas o valor que vai estar é o 8. A gente poderia colocar aqui, ó. A gente vai marcando o S na posição 3, na nossa sequência. O valor dele vai ser 8. Se a gente olhar assim, a gente já sabe o próximo elemento. Ó. Se 1 foi 2, o elemento na posição próxima, na posição 2 foi 4, e na 3 foi 8, a gente percebe que vai multiplicando, né? Por 2. Então a gente sabe que o S4 aqui, ele vai ser 4. O S4 vai ser 4. O S4 ele vai ser 16. A gente não precisou de fazer toda essa fórmula aqui pra gente descobrir que o S, nossa sequência S na posição 4 vai ser 16. Não precisou. Mas não vai estar simples assim lá na prova. Não vai estar uma sequenciazinha fácil desse jeito. Vai ter uma fórmula mais complexa. E de fato a gente vai precisar calcular cada elemento para a gente saber qual vai ser o próximo. Por exemplo, nesse T aqui, ó. Eu vou ensinar para vocês. Olha só o tamanho da nossa fórmula para calcular o T em determinada posição. Inclusive, para a gente calcular o nosso T nas posições, ele deu na nossa sequência a posição no local 1, o T1, ele vale 1, e no T, na nossa sequência na posição 2, vale 5. Então, viu como fez bastante diferença? No caso, nesse aqui, a gente não vai conseguir só olhando assim, fez 3 sequências, a gente já vai saber o próximo, não. A gente realmente vai ter que calcular um por um até determinada posição, até determinado lugar N, que a professora pedir pra gente saber. Olha só a fórmula. A fórmula, ó, N menos 1 vezes T, N menos 1 mais N menos 2 vezes T, N menos 2. E se a gente observar, tem isso aqui, ó. Para N, o N ele tem que ser valor maior. Um valor maior que 2. Porque aqui o N podia ser 2. Ter valor igual ou maior que 2. Mas por quê? Porque o N2 a gente já tem o valor dele. O T, nossa sequência T na posição 2, a gente já tem o valor dela. Então, não faz sentido a gente calcular de novo, vai dar errado. Então, vamos fazer agora essa formulazinha para a gente calcular o nosso T. Deixa eu apagar aqui, né? Que a gente já fez do S. Acaba de escrever aqui, cola vermelha. De novo. Tá. Então, vou colocar o T. Como a gente não precisa calcular o N, não precisa ser 1, porque a posição 1 a gente sabe. A posição 2 a gente sabe. E aqui estava dizendo que o N tem que ser maior que 2, a gente vai calcular a próxima posição calculável, né? Que é a posição 3. O T3. Então, o T na posição 3, a forma dele vai ser N menos 1. Qual que é o valor do N? 3. Tá aqui. Tem que observar a formulazinha bonitinha aqui, ó. 3 menos 1 vezes T, N menos 1 de novo. Qual é o valor do N? 3. A gente vai botar aqui. Isso aqui vai ser mais N menos 2. Qual é o valor do N? 3. A gente vai trocando. Se observar, não é tão difícil assim, gente. A gente pode se confundir um pouco na hora de trocar, mas não é um conteúdo, de fato, muito difícil. Vezes T. N menos 2 de novo. N valor 3. Então, N menos 2. Quase não deu espaço aqui. Tá. A gente vai fazendo agora o primeiro que tá em parênteses, né? N menos 3, N menos 1, né? No caso, o valor de N3. 3 menos 1. 2. Faz o sinal de vezes. Agora, a gente repete o T. T.
3 menos 1, 2 de novo. Então, a gente vai colocar... Sempre no T, a gente tem que colocar o parênteses. Se não tiver o nome, letra da sequência na frente, a gente não coloca. Por quê? Porque a letra da sequenciazinha, o parênteses, o valor disso aqui vai ser o da sequência. Vai ser o valor que foi dado anteriormente da sequência aqui, ó. Então, a gente não precisa... A gente precisa deixar assim para depois substituir com o valor da nossa sequência nessa posição. Os outros não, aqui não tem T na frente, não tem mais nenhuma outra letra, então a gente só faz normal isso aqui. O valor dele vai ser 2 mesmo. Então vai ser mais 3 menos 2, 1. Vezes T, 3 menos 2, 1. T na posição 1. Agora que a gente já fez isso aqui, a gente vai substituir esses elementos do T, ó, que ele está dizendo, esses números aqui, esses valores vão ser o que, da posição que a gente já conseguiu. Então, repete o 2 aqui. E o T na sequência na posição 2, qual que é o valor dele? Deu aqui, o valor dele é 5. Tá. Mais 1. E T na posição 1. Qual que é o valor de T na posição 1? T na posição 1, o valor dele é 1. Então, vou colocar aqui vezes 1. E a gente faz agora o cálculo normal. Primeiro a gente faz vezes, né, a multiplicação. 2 vezes 5, 10. Mais 1 vezes 1, 1. Então, o valor do nosso T na posição 3. Eita, que 3 veio. Nosso T na posição 3 vai ser 11. Então, vamos marcar, né? Aqui do ladinho. Então, nosso T, a nossa sequência T na posição 1, o valor dele é 1. Que aqui já foi dado, ó. O valor de T na posição 2 é igual a 5. E o valor de T, que a gente acabou de calcular, ele na posição 3, o valor dele é 11. Se a gente olhar assim, tipo, na anterior, na do S, a gente conseguiu, só olhando para nossa sequência que a gente tinha feito, saber qual que ia ser o próximo elemento. Nesse aqui não, do nada, o elemento 1 é 1, pulou para 5, e depois do nada pulou para 11. Não dá pra gente observar só assim e saber qual que ia ser o nosso elemento que ia estar, o número que ia estar na posição 4 da nossa sequência. A gente não ia saber só olhando assim, de vista, os primeiros elementos que a gente conseguiu achar. Não dá pra gente fazer isso. Por isso que fazer o cálculozinho de cada posição é tão importante. Porque se a gente conseguir observar, tá bom, beleza, segue pra frente. Se a gente já tem essa dificuldade de observar, ou a gente viu mesmo que não vai dar pra descobrir qual que é, a gente vai fazer cada cálculozinho desse, substituir os N pela posição que a gente quer e vai fazer os cálculos normal que vai dar tudo certo no final. Beleza? Vamos fazer mais um. Vamos calcular agora o T na posição 4, só para deixar bem explicadinho. Para pagar essa conta.
Vamos fazer agora o T na posição 4. Então, no lugar do N, a gente vai substituir pelo número 4. Parece um Y, mas é um 4, tá? Então, o N, que aqui é N menos 1, então vai ser 4 menos 1 vezes T 4 menos 1 e com certeza na hora, mais pra frente, quando ela for dar mais aula, vai ter divisão aí no meio, vai meter um monte de coisa louca aqui pra gente calcular, porque até aqui tá bem mais fácil. Tá até bem fácil de calcular, né? Obviamente vai piorar, porque sempre piora, né? Que no caso vai ser 4 menos 2 agora, né? Que é o valor do N menos 2. Vezes T 4 menos 2. Champanense. Não sei porque meu parênteses vai ficando desse jeito. Tá. A gente vai calcular primeiro os parênteses por parênteses. Depois a gente vai substituir os valores do T. Isso, a gente vai fazendo nessa sequência, partes por parte. 4 menos 1, 3. Vezes T. 4 menos 1, 3. Então aqui esse valor a gente vai substituir mais lá na frente pelo valor da nossa sequência T na posição 3. A gente vai somar 4 menos 2, 2. Vezes T 4 menos 2, 2. Vamos ver T na posição 2. Então vai ser 3 vezes. Qual que é o valor de T na posição 2? Dele é 11. A gente calculou. Acabou de calcular. Então é 11. Mais. Qual que é mais 2, né? Qual que é o valor de T na posição 2? É 5. A gente vai colocar aqui 5. 3 vezes, né? Vai calcular agora a multiplicação, né? Primeiro. 3 vezes 11 é 33. Mais 2 vezes 5, 10. Então a gente já sabe, ó, o T, nossa sequência T na posição 4, o valor dele vai ser 33 mais 10, 43. A gente pode ver que não tem nada a ver essa sequência. Se a gente tivesse a fórmula, se não tivesse a fórmula e só olhasse para esses números aqui, ó, dessa sequência, na última aqui 43, a gente não ia conseguir saber qual que ia ser o próximo elemento. Por isso que observar qual que é a fórmula e fazer passo a passo é tão importante. Até agora foi isso que a professora passou pra gente, ela não passou nada, outra coisa diferente. E é isso, tentei explicar da melhor maneira possível para vocês.